Olha, eu ouvi dizer, o salmista do Salmo 84, que é melhor um dia na porta dos átrios do Senhor, ali na porta, do que participar nas tendas, lá dentro das tendas da impiedade, do que em qualquer outro lugar 1000 dias. É na presença de Deus, onde há fartura de alegria. Então, tudo o que nós precisamos é de nos relacionarmos com Deus. Aleluia. Ter comunhão com Deus. E se a gente não tiver essa comunhão com Deus de diversas maneiras, no sentido de evangelho, e de fazer ser eficaz na fé, é como o Asaf. Asaf, ele ficou perplexo, ele ficou terrivelmente angustiado, mas quando ele entrou no santuário de Deus, teve intimidade com Deus, Deus mostrou a ele coisas maravilhosas, aliás, já estavam escritas, mas ele pôde ver, aí ele falou, bom mesmo é me aproximar de Deus Aleluia. E contar todas as suas maravilhas. Bom, deixa eu aqui ainda mandar aqui uns recados. O Dácio dos Anjos, Deus tem livrado das garras de todo mundo. O pastor Nilson nos ajudou muito, como você, pastor Samuel. O Dácio dos Anjos, aqui dizendo que o programa é uma benção, e está agradecendo aqui para a gente ter convidado o pastor Nilson. Aí, Nilson. Um abraço para ele. Que maravilha. E aqui ainda conosco, eu quero fazer menção do Márcio Maia, que está em Joinville, no sul do Brasil. Deus abençoe, querido Márcio Maia. Deus te guarde, Deus te dê paz. Bom, daqui a pouquinho a apresentação total. O pastor Nilson Ladeira, ele faz parte da Igreja Cristã Reformada Avivalista. Mas antes da apresentação total, do bate-papo, do podcast, ele nos trará uma mensagem da parte de Deus, aqui no quadro Mais Que Palavras. Nova Manhã. Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras, com o pastor Nilson Ladeira. Eu quero cumprimentar novamente a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, e agradecer já as manifestações de carinho, né, que tem demonstrado aqui já online, e agradecer esse carinho e poder continuar, né, retribuindo esse carinho que vocês têm me concedido. Eu quero trazer para a nossa meditação aqui o tema da mensagem. Ela é longa, mas eu vou com certeza reduzi-la, eu sou bem objetivo. O tema é uma igreja relevante. Eu gostaria de ilustrar com o texto Atos, capítulo 2, 42 ao 47, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e vendiam todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que se haviam de se salvar. Antes de adentrarmos ao texto, vamos entender, eu creio que a maioria já sabe o que é relevante. Relevante, só fixando a nossa memória, é algo que salta aos nossos olhos, é algo que nos chama a atenção. Aí nós podemos dizer assim, mas são pessoas? Sim, pessoas, mas pode ser uma rádio. A Rádio Trombetas, ela se tornou uma rádio relevante para o público. Então nós podemos destacar como relevante, você que está ouvindo aqui, a Rádio Trombetas, como existem muitas outras. Notícias se tornam relevantes. E vou dar um exemplo fácil, a guerra. Nós amanhecíamos e noticiamos ouvindo falar sobre a guerra, porque era uma notícia relevante, mas já não é tão relevante. Apesar de existir a guerra, mas hoje nós quase nem ouvimos, nem lemos. E existe também cidades relevantes, né? Pela sua beleza, pela sua cultura. Existem países relevantes, entendeu? Mas eu queria também me ater a pessoas relevantes.
E às vezes as pessoas, hoje no mundo materializado que nós vivemos, as pessoas relevantes são aquelas bem-sucedidas na sua carreira como ator, ou às vezes como um grande astro do cinema, um grande astro do futebol, do esporte. E existem diversas pessoas, entendeu, que se tornam relevantes pela sua visibilidade. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam ser relevantes. Claro que podem ser o engenheiro na sua profissão, o advogado, o prefeito na sua cidade, as autoridades, né, o médico, mas são só pessoas que têm uma posição, uma carreira de grande visibilidade porque ele tem um diploma? Não. Na sua cidade você pode ser um marceneiro, um pedreiro, um homem simples, mas ser o melhor da cidade, entendeu? Então você é uma pessoa relevante naquilo que você faz, na sua profissão, entendeu? Não quer dizer que você pode ser uma pessoa relevante pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu lar, né? Eu tenho meu pai, eu tenho uma tradição, ele está com 93 anos, ele foi viúvo, casou-se e completou 50 anos do segundo casamento, e a nossa família se tornou relevante, porque ele reunia todos os irmãos e nós fazíamos almoço todo primeiro domingo do mês, o ano todo. Então a nossa família se tornou relevante pela nossa união, então pelos filhos, pela educação. Há muitas famílias relevantes, né? Mesmo pessoas simples, mas que são relevantes pela criação dos filhos, pela idoneidade, pelo caráter, pela dignidade, né? E as pessoas, elas se tornam relevantes desta forma. E a Bíblia diz o seguinte, é melhor, né? A Bíblia diz que é melhor bom nome do que muito ouro e muitas riquezas. E as pessoas, às vezes, elas não têm riquezas, mas ela tem um bom nome. E a Bíblia, ela é estimada pelo seu bom nome na presença do Senhor. Então, relevante é isso. Mas eu queria dizer, então só veio aqui nos dizer nessa manhã, representando aqui, eu vi um convite aqui, ele falou, sou pastor da ICR, Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil, representando aqui a federação das igrejas que são federadas, e então só venho dizer aqui que a ICR é uma igreja relevante. Não, eu acho que toda igreja que se apoia nesses versículos que eu li aqui, ela vai se tornar relevante independente de ser uma ICR. Aleluia. Porque é um modelo bíblico, aqui é o escopo, né? Aqui a arquitetura da igreja está toda aqui no livro de Atos, que são Atos dos Apóstolos, mas são Atos do Espírito Santo, porque ela foi uma igreja forjada pela boca de Deus, pela palavra de Deus e pela presença do seu Espírito. Então, existem igrejas relevantes, existe, eu gostaria de dar um testemunho. A Igreja Batista é uma igreja centenária relevante, a Igreja Presbiteriana é uma igreja centenária e relevante, a Igreja Metodista e Wesleyana da mesma forma. Ah, mas tem igrejas aí que os seus líderes... Não, eu não estou preocupado com os líderes, entendeu? Eu estou preocupado com aquilo que Paulo fala, seja por porfia, seja por inveja, ou seja por pretexto, o evangelho está sendo pregado. Se o líder está fazendo de outra forma, a Bíblia também, Coríntios 9:4, destina aquilo que ela requer do dispenseiro de Deus. Então, as pessoas, elas estão caminhando no Senhor, independente da sua denominação, mas focando no reino de Deus. Então, eu mencionei algumas, mas eu gostaria de mencionar uma em especial, né? A Assembleia de Deus. Eu faço uma distinção porque eu sofri um acidente com 19 anos, eu sou de Itaperuna, estado do Rio, morava em Vila Velha, e ao chegar lá, depois já meu carro capotou e uma senhora passou, ela é mãe de um amigo meu e tem uma Assembleia de Deus perto da minha casa. E ela parou e falou assim, ó, Deus tem uma bênção para o seu coração, Deus te livrou, leia o Salmo 91. E eu, depois que eu vi o projeto de Deus se cumprir na minha vida, eu vi que aquilo que ela falou era uma profecia de Deus para minha vida. Depois, quando a minha esposa teve um problema no nascimento do meu filho, tinha 18 anos, e a família dela era de um credo que não coaduna com a palavra, e ela teve uma depressão pós-parto, e eu tinha uma senhora simples da Assembleia de Deus, muito simples, ela tinha, coitada, ela tinha até alguns dentes de falha na frente, e o meu cunhado foi dentro da minha casa buscá-la para levar para um local, para fazer um trabalho com ela, entendeu? Isso é o espírito da nossa mãe que está te atormentando. E essa senhora e a minha esposa me contou, depois que eu conheci o evangelho, que ela ficou na porta, o irmão dela puxava de lá e a senhora cantava louvores do outro lado.
E esses louvores duraram 10 minutos, ao ponto do irmão dela falou assim: eu vou embora que essa mulher está me atrapalhando. Então eu entendi, e a Assembleia, para mim, de todas, eu tenho admiração maior, e tenho uma admiração muito mais. Eu me lembro que uns 10 anos atrás eu ouvi os 100 anos da Assembleia de Deus, entendeu? E eu ouvia eles comemorando lá em Belém. Eu sou de um tempo de casas pernambucanas, como hoje existe o Bradesco, né? Aqueles que são mais antigos sabem que toda cidadezinha tinha uma casa pernambucana, hoje toda cidadezinha tem um Bradesco. A Assembleia de Deus, por revelação do Senhor, Daniel Berri, o Senhor mostrou que ela começaria em Belém. E a Assembleia, ela evangelizou esse país em todos os locais que nós possamos imaginar. Então eles têm a minha admiração, como a igreja, como as outras são relevantes, mas Sim. eles eu tenho um carinho especial pelo trabalho que eles fazem pelo Evangelho, e que hoje nós estamos aqui, somos frutos desse trabalho que eles fizeram, e muitos outros continuam fazendo, entendeu? Então eu queria falar dessa relevância, do que era uma igreja relevante. A igreja relevante é uma igreja bíblica, né? Ela tem respaldo bíblico. O que ela precisa ter? Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e falando dos que respeitam. Primeira coisa que essa igreja tem que apresentar: um Jesus que está vivo. Um Jesus que ele te dá provas que ele existe, que ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo, ele não está no túmulo. Isso é algo que a igreja tem que apresentar, que está aqui no livro. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Outra marca que essa igreja tem que ter é o batismo com o Espírito Santo, porque o Senhor falou: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito que vos consolará. E esse Espírito Santo, ele se cumpre sendo derramado aqui neste livro no Pentecoste. Então essa igreja, se ela tem essa marca do Espírito Santo, ela é uma igreja relevante, ela é uma igreja bíblica. Aqueles pois que haviam se reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Havia uma preocupação, as pessoas até hoje estão preocupadas, vai ser a tribulação, vai ser, Jesus vai vir antes, vai vir durante, vai vir depois. Meus irmãos, eu estou preocupado, sabe o quê? Em perseverar até o fim. Eu estou preocupado em vigiar, orar, porque essa é a orientação. Se ele vai vir antes, se vai vir durante, vai vir depois. Eu disse, não adianta você ter uma mensagem: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas você está preparando. Os pastores estão preparando a igreja para a volta de Jesus, instruindo ela verdadeiramente na sua palavra. Que se ela estiver preparada, ela vai enfrentar antes, vai enfrentar durante, vai enfrentar depois. Mas a preocupação dos judeus aqui era com o reino desta vida. Eles estavam preocupados era com os romanos. E as pessoas hoje estão preocupadas com isso, como teologias, como linhas teológicas. Se eu sou armínio, se eu sou calvinista, eu sou de Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por mim, não foi nem calvino nem armínio. Respeito a teologia. Deus, na sua inteligência, fez isso com Pedro e João, eram homens iletrados, incultos, cheios do Espírito Santo, mas quando ele quis crescer a igreja, ele usou esses homens. E 3.000 almas converteram, depois agregaram 5.000. Quando ele quis espalhar as igrejas, o que ele fez? Ele trouxe o teólogo Paulo. Isso é a estratégia de Deus, a inteligência de Deus, meu irmão. A soberania dele nós não podemos entender. Então não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. A palavra está descrevendo aqui. Tem de se perdendo nisso aí, entendeu? E a Bíblia é clara. Mas vós recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, aquela promessa que Jesus fez ali: serem minhas testemunhas, graças a essa virtude desse Espírito Santo que veio sobre esses homens. Esse Espírito Santo está aqui hoje, nós estamos testemunhando dessa palavra que ele disse aqui. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vestir. Ele falou da sua gloriosa volta. Ele vai voltar. Nós somos o único povo na face da terra que temos uma expectativa diferente de todos, porque nós esperamos a volta de Jesus e temos a segurança que ele vai voltar. Todos eles perseveraram unânimes em orações e súplicas. Meus irmãos, qualquer igreja, e essa igreja se estabeleceu, eu não vou citar aqui, que tem N textos de oração. Qualquer igreja, para se estabelecer, ela tem que ser uma igreja unânime na oração, nas suas súplicas. Igrejas sem oração e sem súplicas, não há operação do poder do Espírito Santo e da palavra. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Vamos falar um pouco de Pedro rapidamente aqui. A primeira congregação, né? A pessoa, mas eu sou crente em casa. Meus irmãos, a Bíblia aqui diz que a primeira congregação tinha 120 pessoas.
Precisa do templo? Precisa. Mas é feito por mãos humanas. Mas o primeiro templo sou eu, que sou templo do Espírito Santo. Mas quando eu estou na comunhão, tem um louvor, um irmão que me cumprimenta, um irmão que ora por mim, eu sou abençoado naquela congregação, naquela Aleluia. comunhão, Glória naquela a Deus. dor que eu estou sentindo do irmão, o socorro que eu estou prestando a ele. Então, por isso, nós valorizamos a presença no templo, porque a palavra descreve que eles subiam ao templo para orar na oração nona. Eles estavam no templo. A Bíblia diz aqui que eles louvando a Deus, caindo na graça do povo, todos os dias acrescentavam o Senhor aqueles que iam sendo salvos, perseverando unânimes todos os dias no templo, entendeu? Então, se você pode estar, é bom. Se você não pode, você aprende também a ter a sua vida devocional e íntima com Deus, independente de você estar no templo, porque você não é visto espiritualmente, porque você está presente, mas na sua intimidade com Deus, na sua cozinha, no seu trabalho, na fila do banco, onde você está, você tem intimidade com Deus na oração. Você, dentro da sua casa, quando você se levanta, você se derrama aos pés do Senhor de madrugada e Deus está ouvindo a sua oração. Independente de estar no templo, você é templo do Espírito Santo e você tem que ter a sua vida devocional e íntima com Deus. E essa igreja viu a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, a marca. Aí eu volto aqui. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Depois a palavra descreve Pedro e João subiam juntos ao templo na hora nona. Depois a palavra descreve, e nós vamos ver aqui um pouco aqui além do capítulo 15, diz assim: havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios... A Bíblia faz diversas menções de Pedro, porque aqui se cumpre a profecia. Quando Jesus pergunta a ele: quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui ele foi escolhido para ter a chave, não a chave humana, mas para ter a chave do Evangelho para pregar aos gentios. Então aqui se cumpre também essa promessa que ele fez a Pedro, e Deus cresceu a igreja usando esse homem de forma gloriosa. E para encerrar, entendeu? Eu quero deixar aqui, vendiam suas propriedades, eu vou aqui falar rápidos aspectos. Doutrina dos apóstolos. De quem os apóstolos ouviram? Da boca de Jesus. De quem nós estamos ouvindo? Da palavra de Deus, que é a boca de Jesus. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, a palavra declara que criam juntos, eles comiam juntos. É uma igreja que estava junta nas orações. E a palavra descreve que todos os crios estavam juntos e tinham tudo em comum. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas. É uma igreja que tinha temor. Sabe por quê? Ela viu quando Ananias e Safira mentiu diante deles, o Senhor os fulminou. Então a igreja que tem temor, o pecado não permanece nela, a mentira não fica nela. Não adianta você querer viver no seu pecado, na pornografia, no seu adultério, entendeu? Nos seus vícios, na presença do Senhor, porque há temor nesta igreja, entendeu? E o Senhor ama o pecador e quer que você se converta, mas ele não ama o seu pecado. E a palavra então aqui descreve que vendia suas propriedades e fazendas, repartiu com todos, segundo a cada um havia o seu mistério. É uma igreja que eu me lembro que aprendemos muito, né? A pessoa tem uma necessidade, você ora por ela. Meus irmãos, ele não é um aproveitador. Ele está passando por um momento de desemprego, ele está passando por um momento adverso na sua vida de enfermidade. Não basta você orar por ele. Ele tem uma despensa em casa, ele tem um remédio para comprar, ele tem um aluguel, ele tem uma luz, ele tem uma água. Então a igreja que ela se dispõe a socorrer o necessitado, não só espiritualmente, mas materialmente também na sua necessidade, porque isso é amor, é sentir a dor do outro. A igreja que não faz isso, ela não sabe o que é misericórdia, ela não sabe o que é sentir a dor do outro, ela não sabe o que é ver que Coríntios diz: bem-aventurado é dar do que receber. Isso é a maior alegria que o crente pode ter. Meus irmãos, e a palavra descreve que, louvando a Deus, caíam na graça de todo o povo e todos os dias acrescentavam o Senhor. Meus irmãos, essa igreja, ela não precisa ficar falando muito, ela não precisa ficar pregando muito, ela precisa ter atitude, a prática do Evangelho. Aquela mulher, quando viu Eliseu passar, ela chegou para o marido e disse assim, ela fala assim: vamos construir um quartinho para ele aqui, porque quando ele vier, vamos ficar aqui. Mas por quê? Porque ela fala para ele e diz o seguinte: vejo que o que passa é santo, vejo que o que passa entre nós é santo homem de Deus. Meus irmãos, quem não quer estar perto do homem de Deus? Quem não quer estar perto de uma irmã de Deus, de um jovem de Deus? Você quer estar junto dele, e você começa aqui, igual nós estamos aqui dialogando aqui, se deixar nós vamos nos alongar aqui a manhã toda. Por quê? Porque
a presença de Deus, o homem de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Então, isso que precisa, você precisa impactar, não é com o seu muito falar, mas com a prática do Evangelho. Paulo diz assim, eu criei, por isso eu falei. É você impactar a sociedade que você vive, o seu lar, a sua casa, o seu vizinho, o seu trabalho, onde você estiver, você é templo do Espírito Santo e você vai impactar as pessoas, não é com a sua denominação, mas com a sua prática do Evangelho, que as pessoas vão dizer, eu vejo que ele é um homem de Deus, eu vejo que ele é um jovem de Deus, eu vejo que ele é uma mulher de Deus pelas suas atitudes. E para encerrar, meus irmãos, perseverando unânime todos os dias no tempo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse texto aqui que eu queria fazer o desfecho. Amém. Que alegria que essa igreja podia ter. Ela estava sendo consumida, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo jogada nas arenas, seus filhos estavam sendo jogados nas arenas, ela estava reunindo nas catacumbas. Sabe por quê, meu irmão? Ela tinha essa alegria, porque a alegria dela era temporal, a alegria dela não dependia da circunstância, a alegria dela era atemporal, ela era fora de tempo. Por quê? Porque a alegria dela é que o Senhor é a nossa força. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Estamos de volta, nova manhã, hoje um programa especial, a presença do nosso querido irmão, pastor Nilson Ladeira, aqui conosco está, acabou de trazer uma mensagem para os nossos corações. Eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor.
Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se... Hora de Brasília, são 10 horas e 26 minutos, 10h26 no horário de Brasília. Depois do louvor, depois da mensagem, nós queremos agora falar um pouquinho sobre o ministério do pastor Nilson Ladeira. Como assim, se uma coisa que eu não sei fazer é ser bajulador, mas a honra e a verdade é verdade. E como eu já disse, admiração, respeito e amor muito grande pelo pastor Nilson Ladeira e família. Nós nos conhecemos na Igreja Cristã Maranata e sempre houve um respeito mútuo. Quando eu estava e quando também eu saí, sempre tratado com amor, como irmão. E esse vínculo do amor de Cristo é que nos une. Então eu queria, infelizmente, nem todos agem assim, não é? Mas aqui eu queria testemunhar, falar que o pastor Nilson e família foram pessoas que agiram como cristãos no amor. Ou seja, fomos tratados com amor mesmo quando nós nos desligamos da Igreja Cristã Maranata, a qual tenho um amor tremendo, enorme por todos que lá estão. Que isso fique muito claro. Isso é muito bom. Então, como eu disse aqui, o pastor Nilson, não convivemos muito, mas a primeira igreja, inclusive, que eu conheci, a Igreja Maranata, foi em Vila Velha 3, onde ele pastoreava. Exatamente. Ele chegou, ele me deu oportunidade ali com a membresia, em saudosa memória, pastor Clarício Ribeiro também, né? Exatamente. Muito ali. Ele que nos apresentou. E aí nós ficamos ali um período sendo ajudados ali pelo pastor e conseguimos ter esse vínculo de amor cristão, embora não tão sistemático como a gente gostaria. Pastor Nilson já experiente, a historicidade dele, se eu tiver errado, ele vai me corrigindo, né? É um pastor que apacenta, mas pelo ministério dele, ele não para no que ele vai, é um superintendente, ele vai, aconselha, ele apaga incêndio, ele ajuda espiritual, material, ele envolve todo mundo, ele tem essa característica, na verdade não é característica, é um dom de Deus. Então ele faz tudo isso pela graça de Deus. A sua esposa Edma, tem os filhos, se eu tiver errado, Eduardo Costa, Maurício e Daniel. Isso aí, já tem aí netos e netos, 32 anos já no ministério. Tem 32 anos. 32 anos no ministério, e hoje ele está na Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil, ali com o pastor Anchieta Carvalho, que esteve aqui conosco, mas ele também exerce essa superintendência, vai, visita. Antes de falar, pastor Nilson, do Instituto, hoje o pastor tem uma igreja que você apacenta o rebanho fixadamente, ou ainda continua na superintendência, ajudando, ensinando, instruindo, implantando? Como é que é hoje o pastor Nilson Ladeira ministerialmente e eclesiasticamente? Depois vamos falar do Instituto em ato contínuo. Tranquilo. Eu, em função justamente das muitas viagens, né, dos diversos contatos que acabaram, o Rancheta, na época, canalizou em mim, entendeu? Que eu viajei muito, atuei muito, né, nas administrações da onde eu estava, e consegui com isso muito conhecimento, muita amizade. Então eu acabo recebendo os contatos a nível de Brasil e exterior e canalizo para a comissão executiva, as aberturas de trabalho, igrejas, entendeu? Então eu viajo muito e eu às vezes uso a igreja de Cheta até para marcar, para atender ou receber as pessoas. Eu nem o ajudo mesmo efetivamente como ele com certeza precisaria. Então eu, em função dessas viagens, esse final de semana mesmo nós vamos estar num congresso no Rio de Janeiro. Esse final de semana nós somos numa consagração de igreja aqui Universal. Ontem eu fui no sábado, ontem eu fui em Aracruz. O outro final de semana provavelmente eu vou estar em Patinga, eu ainda devo que ir a Curitiba esse mês, entendeu? Tem que ir ao Nápoles. Então geralmente eu não... Mas a gente, independente disso, junto com o pastor Arnaldo, meu filho que é presbítero, a gente alugou vamos para fechar um contrato essa semana em Parque Gaivotas, e nós vamos ter uma igreja fixa ali, estabelecida, e aí eu vou estar ali auxiliando diretamente, entendeu? O pastor Arnaldo e aqueles que estarão ali conosco, né? Então, por essa característica natural, né, a gente precisa ter uma igreja também própria para
está orando pela gente, né? E isso se dá pela característica expertise no bom sentido, não é? De conhecer, e o que você Exatamente. falou, o bom nome que o pastor adquiriu ao longo da sua história ministerial, independente de placa denominacional, não é? O pastor tem um bom nome. Exatamente. E essa característica eu adquiri onde eu estava mesmo. Eu viajei 30 anos. Eu cheguei ao ponto, simultaneamente, de ter 70 igrejas e trabalhos de coordenação, entendeu? E agregava assim, em reuniões gerais, né? Vinham as pessoas que estavam à frente, então a gente acabou adquirindo essa experiência maravilhosa. Pastor Nilson, outra admiração, a gente infelizmente não ocorre com todos, aí eu não quero entrar no mérito e de culpar ninguém, mas uma coisa que também que me chama a atenção do pastor, ministério para melhor, é que apesar de tantas atribuições, né, naturais e dom de Deus, o pastor conseguiu, e até testemunhou aqui, né, do seu pai agregar família. A família, então, a família Ladeira é uma família relevante que congrega, que une, que é unânime. Exatamente. Então você tem uma esposa, né, que é unânime. Outro dia eu fui lá no tempo, né, do Galetinho, estava lá, né, Dona Estava lá me ajudando, pegava filhos, no bafo na cozinha, no atendimento aos clientes. E você com também 3 filhos e hoje netos, e está todo mundo junto ali. Então isso é uma maravilha, é outra coisa que se torna E cada filho numa igreja, está com todo respeito. Eu tenho um que está comigo, tem outro que está em outra instituição, tem outro que está na instituição, mas tudo com muito respeito. Todos aos pés de Jesus. Todos vivendo esse evangelho do reino de Deus, sem ser denominacional. Que maravilha. Nosso evangelho é Cristo, nosso Senhor é Cristo. Então aqui eu me fico à vontade de estar aqui. Eu já digo que é um admirador, né, uma pessoa que eu amo muito ministerialmente, e tem feito um trabalho muito grande na área eclesiástica, ministerial, evangélica, mas também na área social. Eu preguei ontem na igreja, preguei no ensino pela manhã, nós estávamos falando sobre, entrou a questão social também, pastor Nilson, e eu por verdade, e a história que a gente lê, nós protestantes, nós evangélicos, às vezes incorremos um erro terrível. E nós somos salvos pela graça. Isso é uma graça, vem pela fé. Mas por causa de um ranço romanista, porque eles criam que a salvação precisaria da obra para ser salvo, e aí na reforma, não todos, tá? Não todos os protestantes evangélicos, mas eu falo agora da minha denominação, o que eu percebi. E pode ser que nem todo mundo percebeu, que a gente ficou mais na fé do que nas obras. A gente tem fé, mas a obra cadê? A gente ora e bota o camarada para correr com o estômago vazio, né? Então é uma coisa que Martim Lutero, nós só somos salvos pela fé. Sim, mas a fé sem obra não vale nada, não vale nada. E eu queria dizer isso de maneira clara, que depois de avivamentos, de transformações de vidas, foram os cristãos evangélicos, os protestantes, que iniciaram trabalhos de hospitais, escolas. Exatamente, perfeito. Não ao contrário, não é que a obra não... Aliás, tem que ser feita, né? A verdadeira religião diz Tiago, não é? Visitar órfãos, viúvos, necessitados, não é? E se manterem contaminados do mundo. Então, a transformação, o amor, a ter novidade de vida faz naturalmente você realizar a obra. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E o pastor Nilson faz isso. Não é um projeto de governo dogmático, denominacional. É um projeto de Deus de assistir aos necessitados. Branco, pobre, não é da sua mesma fé, e até aquele que não é da sua mesma fé. Como o nosso Senhor Jesus disse, né? O próximo. Quem é o próximo? Aí Jesus usou aquela parábola do bom samaritano. E eu quero agora já entrar nesse assunto, não é? O Instituto começou em 2015, vai me corrigir se eu estiver errado. Exatamente. E atende já hoje a mais de 300 famílias. Eu digo aqui para os queridos irmãos, o pastor Nilson está à frente disso, não porque foi escolhido por uma pessoa, não, porque
ele já vem fazendo isso desde pequenino, não é? Desde pequenino, Exatamente. não é? Um legado do meu pai. E hoje ele é presidente do Instituto Samaritano. Eu faço sempre questão de citar, porque às vezes as pessoas só assim, bom samaritano, não, bom é o Senhor Jesus. Então, Bom é o Senhor. a nossa missão é transformar as pessoas em verdadeiros samaritanos. Pessoas, Da parábola. pessoas boas. Isso. Então, deixa eu aqui trazer aqui um resumo. É um trabalho voluntário sem fins lucrativos. O Instituto é o principal, o intuito principal do Instituto está no projeto Mover o Bem. Mover do bem. Mover do Bem, É. que faz empréstimos de camas hospitalares, cadeiras de rodas, cadeira de banho, andador, bengalas, muletas, suporte de soro, alimentos suplementares, fraldas descartáveis, aonde é feito empréstimos para idosos carentes, acidentados, carentes e pessoas que desde a infância têm doenças raras e precisam de cuidados especiais e ficam na cama. O tempo de duração do empréstimo é indeterminado conforme o tempo de vida da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta redundante aqui, mas eu já sei a resposta, mas só para provocar. Tem demanda? Tem pessoas que precisam? Muito. E não precisa ir muito longe não, né, pastor? Eu não consigo atender. Eu não consigo, não dou conta. Semana passada foi 2 cadeiras de rodas, entendeu? É muita procura, muita gente esperando, entendeu? Então, o que não falta... O que não falta é demanda. É demanda. E sem propagar, porque um vai falando pro outro. Entendeu? Então, o que falta mesmo é... Então, o Instituto já está estabelecido e hoje você tem um grupo, tem uma comissão. Como é um trabalho que você já bem disse, é um trabalho interdenominacional e é voluntário. Voluntário. É uma entidade, é um instituto, não tem fins lucrativos. E tem alguém com você, passo a passo, de mão dadas com você? Tem você mais alguém ou um grupo que está adiante? Ou apenas ajudas mais esporádicas? O grupo, eu tenho uma diretoria, entendeu? E alguns por questões até de saúde, outros por questões de compromissos profissionais, eles compõem a diretoria, entendeu? Mas eu posso ressaltar a pessoa queria fazer aqui menção do Sr. Carlos, que é meu vice-presidente, um presbítero da Assembleia de Deus, um mestre de obra. Inclusive ele que me trouxe, ele já tinha esse trabalho, entendeu? Aí ele trouxe para o Instituto Samaritano e se tornou o braço direito. Ele pega a Kombi dele, ele vai, ele traz, ele conserta, ele é incansável. Entendeu? Você pensa que eu sou ocupado, ele muito mais, entendeu? Tem a contribuição da Rafaela Ladeira, casada com meu primo, ela é voluntária, ela trabalha no Conselho Tutelar, ela me auxilia voluntariamente nas reuniões, entendeu? Me ajuda nos projetos. Tem a Meire, que já me ajudou muito, mas hoje ela é da parte administrativa, da diretoria, mas ela está mais com problema de saúde, entendeu? Tive um assistente social que colaborou comigo um tempo, mas ela agora também está fora no interior, ela me ajudou uma parte voluntária, outra parte nós remuneramos, mas como a gente não tem recurso, a gente liberou e hoje nós estamos sem assistente social, entendeu? Então, assim, que efetivamente essa é a minha equipe. Funciona no meu zap e nas minhas anotações. Tá. Hoje o maior desafio do Instituto, e devem ser muitas demandas e muitas necessidades, mas recurso financeiro, sim, recursos humanos ou profissionais de várias áreas. Aí entra, né, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, dentista. Qual é o maior desafio? Ou todas essas coisas estão embutidas numa demanda? Deixa eu te falar. É até bom que eu vou aqui anunciar para você em primeira mão. A dificuldade é conseguir os equipamentos. Mas Deus tem me aberto uma porta, através, eu quero até fazer menção aqui do deputado Marcos Mansur, e ele tem feito um ótimo contato comigo e está para sair uma parceria para mim. Deputado Marcos Mansur, que é pastor lá de Cachoeiro, entendeu? Acho que da Batista Hebron, se eu não me engano. Ele voluntariamente, ele soube do meu trabalho e foi ativamente, ele me procurou, veio, reuniu e tem empenhado forças com tudo. Semana passada me levou no CREFS e ele tem conseguido uma boa parceria, e nessa parceria eu vou
se Deus quiser, eu vou ter muito equipamento. Eu não sei nem o que for fazer, porque eu não tenho pessoa. Você tem caminhão? Eu falei assim, eu dou jeito. Tem depósito? Aí Não, foi tudo assim na hora, porque o cara ficou tão maravilhado, porque a coisa é encantadora, entendeu? O projeto, ele encanta, né? Aí eu falei assim, eu tenho. Aí o que eu fiz? Eu tenho conhecimento com o pastor Mauro, que foi da Quadrangular, ele tem um projeto de recuperação de drogados ali em Retiro do Congo. Aí eu, a minha assistente social na época estava ajudando ele lá voluntariamente. Aí fui lá, tem um galpão, praticamente sem piso e sem telhado. Então, mas eu já tenho lugar, porque aí na hora que sair eu ainda não dei, porque eu não quero pedir uma coisa se eu não for usar. A hora que a minha parceria ficar selada, entendeu, documentada, eu vou fazer uma campanha para o piso, fazer uma campanha para o telhado, e aonde entra aí os internos, o meu vice-presidente vai ensinar eles a consertar, entendeu? Então nós vamos fazer também uma terapia para eles lá, um trabalho que eles vão fazer lá. Aí qual o segundo ponto desse projeto? Aí já contactei a UVV, mas se não der com a UVV, ela ficou muito interessada, eu vou tentar com outras faculdades. Aí entra uma assistente social que quando vem a demanda, ela vai fazer um estudo socioeconômico. Aí ela vai ver o que o cara precisa. Ele precisa o quê? Às vezes ele precisa de 3 equipamentos, ele precisa só de um, às vezes ele precisa abrir uma porta, às vezes ele precisa fazer um acesso, entendeu? Aí nós queremos, ela vai fazer o estudo socioeconômico, vai aprovar, e aí nós vamos atender aquela família com aquilo que ela precisa. Aí o que a gente pretende? Pelo menos inicialmente, mensalmente, fazer tipo um home care. Como esse home care? Através de uma faculdade, eles vão me dar um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um enfermeiro para fazer visitas mensais, para fazer as avaliações. E qual a demanda que vai ser criada aí? Vai ser criada do alimento suplementar, vai ser criada uma demanda de fraldas, vai ser criada uma demanda de remédio que eu não tenho, mas a gente vai encaminhar. Às vezes as pessoas não sabem que ela tem direito pelo CRAS. Às vezes tem coisa que a gente vai ter que entrar na justiça. Então ali a gente vai dar esse caminho às pessoas que não têm essa instrução. Então esse projeto ele tem essa ponta. Então esse é o meu sonho, meu desejo, entendeu? Mas totalmente sem recurso, entendeu? Porque eu não tenho direito ainda à verba parlamentar. Eu tenho já uma verba parlamentar que ele me arrumou, eu não posso usá-la, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho um registro no COSMAP. Para ter um registro no COSMAP é igual uma farmácia, tem que ter um farmacêutico. O Instituto tem que ter um assistente social e nós não temos renda mensal para pagar uma assistente social, entendeu? Então, se tiver alguma aí nos ouvindo, quiser nos ajudar voluntariamente, entendeu? Nós estamos à disposição. Então o que não falta é demanda de trabalho, não falta pessoas para contribuir. E aí, linkando o que nós falamos aqui no início sobre a pesquisa na América do Norte, né? Isso. Que as pessoas que se doam, pessoas que se voluntariam, são as pessoas mais felizes, que na verdade é bíblico, não é? Exatamente. Então, como você bem disse, essa pessoa tem casa, tem recurso. Exatamente. E aqui não estamos fazendo nenhum pieguismo não, tá, irmão? Não estamos nem indireta não. E é verdade. É verdade. Pessoas ficam em casa, tem as melhores viagens, tem casa de campo, casa de praia, mas são infelizes. E às vezes deprimidas, ansiosas, ociosas, entendeu? E sendo que nesse estudo, né, nessa pesquisa, o fazer bem, tem um tal da oxina, né? Não tem tem uma coisa na química do cérebro, né? Que quando você faz bem uma pessoa, aquilo ali irradia naquela pessoa, entendeu? É oxina, que eu acho que chama isso daí, entendeu? Então, eu me realizo com isso. Então, essas pessoas, elas soubessem que elas vão viver mais e vão ser mais felizes. Por que o americano mexe muito com isso? Por que a Europa mexe muito com esses trabalhos sociais? Por que as grandes fortunas fazem isso? Porque isso, com certeza, entendeu? Além de ser bíblico, né? Isso traz o benefício da longevidade, da felicidade, da realização da vida da pessoa. E são gestos, às vezes, pequenos, que não vão custar muito. Nada. Isso me faz lembrar daquela passagem de 2 Coríntios 8, as pessoas eram pobres e é quem mais doavam. Não tem isso, na sua pobreza eles doavam, né? Eles faziam isso porque curava, trazia alegria. Exatamente. E biblicamente, né? Bem-aventurado é dado o que receber. Isso daí. Fala tudo. Fala mais do que qualquer pesquisa. Tomai sobre vós o meu jango e aprendei de mim. Fazendo isso, encontrarei descanso para as vossas almas. A pessoa tem descanso do corpo, mas às vezes falta o descanso da alma. Então, sobre os principais desafios, então,
recursos humanos, né? Materiais. Assistente social, material. Isso. Hoje como é que as pessoas encontram um instituto para as duas coisas? Para ofertar, para contribuir com material, ou para contribuir com o seu know-how, com a sua expertise profissional, uma nutricionista, uma dentista, um advogado para fazer alguma coisa. Como é que encontra o Instituto? Quais são os canais, tanto para doar quanto para ser beneficiado por uma necessidade? Como é que isso funciona? Isso é muito bom, essa pergunta que você está me fazendo, que ela é muito propícia, entendeu? Você pode entrar em contato comigo, 27 DDD 998680766. Fala direto. Já pode anotar comigo. E pode colocar no grupo, viu, Fala pastor direto Felipe? Comigo, para as demandas. As demandas, as pessoas que já foram atendidas, elas falam para outras. É o boca a boca, é o né? boca a boca, é o que funciona em o melhor marketing que tem. Então, essas demandas são muitas e eu não consigo atendê-las. Esse é um aspecto. E falta recurso, que pode vir esse contato comigo. Eu passo o Pix, passo inclusive no exterior nós temos a conta no Santander, eu tenho conta no Banespa, temos o Pix, temos o PicPay. Isso daí é a forma, o valor que a pessoa quiser, entendeu? Puder, né? Deixa eu só abrir um parênteses, pastor Nilson. Eu estou aqui há 14 anos na rádio. Sei. 14 anos. E aqueles que nos conhecem aqui eu já posso dizer que temos, num bom sentido, intimidade, já nos conhecemos. Se não fosse o pastor Nilson, a gente não abriria esse espaço para isso. Que até para pedir aqui para a rádio, eu não peço. Eu fico aqui, entendeu? Eu sei. Mas se não fosse o Nilson, eu não abriria, porque é uma responsabilidade muito grande. Né? Quando eu falo para o Nilson e outros que têm o mesmo perfil seu, né, de integridade, de honestidade. Então o pastor Felipe já vai colocar o número pessoal do pastor Nilson Ladeira, não é? Colocar aí, e as pessoas vão entrar em contato com ele. É um homem, um servo de Deus, que o bom nome vale mais do que tudo. Eu uso uma expressão usada lá no livro de Reis, não é? Como está escrito lá, olha, as pessoas são tão íntegras e honestas que não precisam nem prestar conta numa reforma do templo em determinada vez lá. Então eu só quero dizer isso para os irmãos, e até ele citou o nome de um deputado, Marcos Mansur, deputado Marcos Mansur. Nós não somos políticos partidários. Não, mas eu tenho que reconhecer o que ele tem. Claro, não, está feito, a gente não vai omitir o que ele está fazendo. Estou aqui fazendo propaganda. Exato, não. Foi o único realmente que se interessou pela causa. Não, muitos conhecem, eu fiz um evento, 2015, 158 pessoas. Vou te contar uma experiência. A gente não pode demonizar a pessoa, o político, de maneira nenhuma. Não pode colocar todos no mesmo local. Não, de jeito nenhum. Mas então pode falar, pastor. Mas eu fiz esse evento em dezembro, concorrendo com todos os jantares de final de ano, inclusive dos políticos, né? 158 pessoas. E teve deputado lá. Teve juízes, teve empresários, 158 pessoas no Shopping da Terra. Eu tenho a foto, entendeu? E eu pedi a lista de presença. E depois eu fiz um e-mail agradecendo a presença deles, reconhecendo, e ao mesmo tempo pedindo uma doação mensal, eu lembro como se fosse hoje, mensal, eventual, voluntária. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas. Hoje eu preciso muito mais do voluntário, entendeu? Que vai me ajudar às vezes do que dinheiro, entendeu? As pessoas podem mais doar a mão de obra, o recurso humano do que recurso financeiro. O recurso material. Eu estaria muito mais feliz hoje se eu saísse daqui com essa oferta, entendeu? Com certeza, porque a coisa está funcionando na cabeça e no zap, entendeu? Então eu preciso dessas mãos de obra. Então para mim seria muito importante. E eu não vou nem te perguntar, nem vou te dar 3 chances, porque todos que eu dou erram. 158 pessoas, entendeu? Eu vou ser direto. Só um ficou de dar R$100 e nunca deu. E o único que falava assim, Nilson, o dia que você botar o instituto, eu quero fazer menção aqui, Dr. Ézio Luiz, juiz de direito de Mimoso do Sul, que agora está em Cachoeiro. Eu tenho Dr. Ézio Luiz, entendeu? Eu tenho aqui conheço ele? Eu tenho aqui no Instagram um vídeo dele, me apresentando e dizendo, eu assino um cheque em branco para esse rapaz. E ele é o grande doador. Ele já continua na ativa? Continua como juiz. Como juiz. Ele é o meu
ele é o único doador que eu posso contar. Esse dinheiro aqui eu tenho ele todo mês mensal e ele está sempre reajustando. Então eu faço menção a isso aqui. Doutor Ézio, nosso Luiz, abraço, um abraço, nosso carinho e a paz do Senhor, né? Você tem um abração para ele. Então é verdade. Então é isso aí. E as demandas que eu te falei com você, elas acontecem, e os voluntários, a parte que eu pedi aqui, né? Usei a sua liberdade, nem te perguntei se podia, né? Certo? Fica à vontade. E falei aqui do aspecto mais do voluntário do que do dinheiro hoje. Eu não sei se você está encerrando, eu queria só, se estiver encerrando, você me dá um toque, eu só quero fazer uma menção aqui a esse legado desse trabalho e explicar o nome samaritano, para que você vai fazer o desfecho. Tá, mas deixa eu falar aqui uma outra coisa, pastor Nilson Ladeira. A gente ainda tem... Não, estou à disposição. Ainda tem eu estou aqui preocupado com o seu horário. Um tempinho. Veja só. Nós trouxemos aqui um presbítero, tio Cezinha. Ele teve no programa dos meninos, uma quinta-feira à noite, um programa jovem, e o trabalho dele é ministério de crianças em áreas vulneráveis. Aí ele leva alimento... evangeliza. Eu faço um projeto de musicalização em Normília, de musicalização com criança, quase 250 crianças. Olha que coisa linda, pode aí ter uma integração. Fiz então, com o síndrome de Down em Cariacica. Então, aqui quando ele trouxe aqui, um diácono da nossa congregação, o Tiago Gomes, ele foi conhecer esse projeto aqui em Barra Mares, aqui, e ele ficou encantado, está integrado, está integrando pessoas. Então, com essas informações que você está trazendo do seu instituto, do seu ministério, do seu serviço, isso é um despertar para pessoas que tenham ministérios. Exatamente. Quanto isso, você como pastor, pastor, não sei qual é o meu ministério, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim, eu me sinto um pouquinho inútil. E às vezes, e aconteceu, o diácono Tiago, ele quantas pessoas foram despertadas, e eu estou contando com isso. Está um pitbull para trabalhar lá, entendeu? Em Barra Mares, outras irmãs da igreja, faz cachorro-quente, faz tudo, e vai lá, a igreja contribui, humanamente falando, vai, entendeu? Contribui com finanças, o que for preciso fazer. Exatamente. Então, eu gostaria e queria exatamente isso, nesse seu instituto, aqui pessoas de perto, de longe, aqui da Grande Vila Velha. Mas o meu chamado vai, conversa com o pastor Nilson, ele vai te dar, vai te visitar, você vai até ele, você vai levar alguma coisa e ver como funciona, e quem sabe isso que você está precisando, e eu digo assim... O que eu mais preciso hoje... Está precisando o quê? Para ser feliz, para ter descanso. O que eu mais preciso para fazer andar meus projetos não é muito recurso, o recurso o senhor vai prover, entende? Sempre proveu, mas é o material humano. Entendeu? Isso daí para mim. Eu tenho um amigo meu que ele é irmão na fé, e ele falou: Nilson, meu pai não conhece o evangelho, mas ele fala o seguinte: essas coisas nascem com a gente. Então, é o que você falou, às vezes nasceu com você esse chamado, rapaz, só falta você colocar ele em prática. Despertar. E muito boa essa abordagem. Eu estou falando de maneira natural, mas já evidenciando o que aconteceu recente. Tomara que aconteça o mesmo comigo aqui hoje. Porque as pessoas, o pastor às vezes está pacientando, não tem tempo de falar com um a um, mas se integra. E aqui eu quero dizer que as pessoas se integrando, né, a um Instituto Nilson Ladeira, mas não é a Rádio Trombetas, não é a Tabernáculo, não. É reino. Reino, muito claro isso. É reino, gente. Exatamente. Então isso eu não tenho... nenhum tipo de insegurança, mas eu vou perder, não perco nada. Aqui a gente só ganha. Com certeza. Aqui a gente só ganha. Então eu queria que Deus usasse a sua vida, que você está em casa agora, acompanhando, você dona de casa, às vezes um gesto muda a sua vida. Muda a sua vida. Um estender a mão. É a nossa logo, é a mão estendida. Eu nem conheço. Depois você conhece, é a nossa logo. É um mais em cima, outro mais embaixo. Você é curado. E quando um levanta a mão do outro, todos vencem. Exatamente. É o jargão aqui do pastor Felipe: juntos somos mais fortes. Inclusive é bíblico, né? É bíblico. Então eu queria que, através desse bate-papo, desse podcast aqui, com o pastor Nilson Ladeira, que tem a nossa total confiança, eu sempre brinco, pessoas que eu amo
e acredito nessa relação de confiança, ele pode aqui confirmar. Pastor Nilson, a casa é tua, vou fazer uma chave para você. Foi a primeira coisa que você me ofereceu aqui. Pois é, e aqui tem chave aqui, então é isso, é para o reino de Deus. Eu vou fazer uma coisa, eu vou citar aqui alguns recados que estão chegando. Eu vou, antes disso, ouvir um louvor e depois eu vou passar aqui as considerações finais para o pastor Nilson Ladeira, que gentilmente está aqui conosco. E eu só quero adiantar, antes que eu esqueça, pastor Nilson, que não seja a única vez que você vem aqui. Eu já quero falei em off e falo de público. Se você precisar de uma divulgação, de uma necessidade específica, fala com o pastor Felipe ou fala comigo direto. Com certeza. O acesso é total. Com certeza eu vou usar essa... Pode usar esse canal, porque esse canal é para o reino e para a glória de Deus. Com certeza. Vamos então ouvir um cântico e daqui a pouquinho voltamos com a conversa, com o podcast com o pastor Nilson Ladeira, da Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Programa Nova Manhã. Bom, estamos de volta, são 11h02 no horário de Brasília. Hoje, segunda-feira, hoje um bate-papo, uma entrevista, podcast com o pastor Nilson Ladeira, um amigo já de longa data, que hoje aqui veio falar um pouquinho do seu projeto do Instituto e já falou um pouquinho do Ministério Pastoral. Hoje continua militando, combatendo o bom combate da fé, e assim vamos até o final. Eu queria aqui mencionar alguns irmãos que gentilmente têm dedicado um tempinho para interagir conosco, para mandar aqui os seus recados. E eu queria da Jusileia Xavier, a paz do Senhor, pastores, Vera Lúcia Carmanhanes, encantada também com a sua fé. Verinha está aqui conosco. Pastor, estou encantada com os projetos do pastor Nilson. A Verinha lá da nossa congregação. Glória a Deus. Muito obrigado, Verinha. Uma serva de Muito Deus. Obrigado. Olha, Verinha, eu digo assim, você me conhece, você conhece seu pastor, né? Aqui o negócio é sério, viu? Vilma Trotti lá de Massachusetts também conosco, a Wanda de São Mateus aqui no nosso estado. Que bom, é um canal para levar o evangelho e também para ajudar as pessoas, não só no espiritual, mas nas necessidades secundárias também. Magda Carone, Aparecida Cardoso Cavalcante, também aqui conosco a Marinete Brandão Azevedo. Tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor. Que bom tê-la aqui conosco. Consuelo lá em Avon, nos Estados Unidos, também aqui dando glórias a Deus. Irmãos, e eu sei que é verdade que o pastor, quando a gente oferta, não vamos falar de dinheiro, mas ofertar algo. Quando você oferta a sua vida a Deus, é uma alegria. Quando você faz de coração. Por isso que quando dá com alegria. Isto cura, isto é maravilhoso. Elisângela Paz, aqui, seja bem-vinda. A Fernanda de Linhares aqui conosco, ela colocou aqui uma fotografia. Fernanda de Linhares, o que é isso aqui? Botou Nilson Ladeira, colocou aqui um telefone. Que fotografia é essa aqui? Foi... Ela pediu o contato do pastor, eu mandei para ela. Pediu o contato do pastor, o final 0766? 0766. 99-868-0766. 99-868-0766. O telefone está no grupo da Rádio Trombetas, já colocou no Instagram também, os irmãos entrarem em contato. A Sueli Costa é de João Pessoa, na Paraíba. Seja bem-vinda, irmã Sueli Costa. A paz do Senhor e muito bom dia, onde quer que você esteja, aí em outro lugar fora do Brasil, você que está na América, você que está no continente europeu, independente do horário que você esteja aí, já é tarde na Europa, um pouquinho mais cedo na América do Norte, 1 hora antes, mas o importante é que Deus está aqui conosco. Eu queria fazer aqui um apelo, um convite e um pedido. O Instituto está precisando de um assistente social. Mas pastor, eu não tenho ninguém na família, não tenho ninguém na igreja, não tenho ninguém no trabalho. Você conhece alguém? Você conhece alguém? Alguém da família? Um amigo, vizinho, exatamente. Ou até você mesmo. Eu sou assistente social. Irmão, irmã, deixa eu falar um texto bíblico. Quem espera tempo bom para semear, nunca vai ser. Mas hoje está muito quente, não vai dar para semear, não. Você semeia e toma conta da semente, igreja. Então aqui,
o pastor Nilson Ladeira está necessitado de uma demanda para as coisas avançarem, startarem, de um assistente social. Se você conhece alguém, se você ouviu, entre em contato. E de uma pessoa na área administrativa para anotar minhas demandas, fazer os registros também. Uma pessoa na área administrativa. Não precisa ser presencial, não. Faz em casa, é tudo casa, online. Secretariar. Inclusive, pastor Nilson, eu tenho aqui pessoas que me ajudam de longe. Tem pessoas que me ajudam de Joinville, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Entra aqui no computador aqui, via remoto, né? Via remotamente. Faz aqui, e várias pessoas fazem isso é só Deus, pessoas de outro país nos ajudam em TI, em secretariar, em uma série de coisas. Porque eu empresto e depois eu tenho que ficar pegando os dados. Então uma pessoa para fazer isso, para me fazer um balanço social, para poder prestar serviço a quem está, prestar à comunidade, aos doadores, aqueles que, prestar à sociedade em geral, aquilo que foi feito naquele mês. Olha, eu quero pedir... um balanço social. Eu quero pedir uma coisa, além da gente precisar aqui, é que a gente tem demanda aqui na rádio e não tem problema. E Deus está te chamando agora. O mesmo pedido que eu faço aqui, e como pessoas até se voluntariam. Pastor, olha, eu não tenho grana não, eu estou longe, eu queria estar aí, pastor, presencialmente, mas o que eu puder fazer aqui de longe, eu quero ajudar. Não é isso, pastor Felipe? Tendo tempo, meu irmão. Tem pessoas que têm feito isso. Pastor França, eu quero ajudar aí na rádio. O que eu posso fazer? Então, entre em contato com o pastor Nilson Ladeira. Ele vai explicar pormenorizadamente as demandas prioritárias. Pode mandar por áudio que eu não deixo de responder. Porque se até às vezes atender, eu estou na rua de bicicleta, que eu não tenho carro. Isso, Manda por áudio. Ele vai responder, vai entrar em contato. Não importa o tamanho do áudio. Não importa. Eu então tá aí. Esse homem de Deus... Eu não atendo porque eu fui assaltado esses dias na rua, com o telefone. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se eu fiz. Se eu fiz, eu vou repetir. Nessa caminhada, pastor, você citou o nome de um deputado... E a gente, quando fala deputado, logo se perde. Mas hoje nós estamos conseguindo enxergar algumas pessoas com boa intenção. Isso é fato. A gente não pode demonizar tudo. Mas ao longo dessa caminhada, não só agora institucionalmente, mas antes do Instituto, uma pessoa experiente, com o discernimento que o pastor tem, sempre esbarra em alguma pessoa que quer ser oportunista, usar isso... não é de uma maneira de ter algum tipo de proveito, não é? Tem que ter esse cuidado, não é, pastor? Os oportunistas, pastor, ele tem em todos os lugares. Tem tudo, é verdade. Principalmente no Evangelho, aqueles que querem fazer carreira eclesiástica, política eclesiástica. Entendeu? Comum, sabe que você tem uma função, que você tem uma coordenação. As pessoas, às vezes, elas são oportunistas também em fazer carreira eclesiástica. Entendeu? Então ele existe dentro do Evangelho também. Entendeu? E fora, tem amigos, tem pessoas, né, conhecidas, você tem políticos, isso daí é coisa, nunca vai deixar de existir. E alguém, se não puder se sentir constrangido, não responda não, pastor, fique tranquilo. Existiu algum tempo, também não precisa, óbvio, citar nome, que já condicionou algum tipo de ajuda para ter algum tipo de benefício, até mesmo de aparição, de ter o nome, de a divulgação do seu nome, condicionou? Não, eu faço só se você fizer isso, botar o meu nome lá. Não, eu não tive esse problema, não. Até mesmo pelo seu perfil, até né? O próprio Marco, eu nunca quis associar instituto a político. Mas ele foi o único nesses 7 anos, eu tive um que foi... mas nunca se prontificou. Às vezes que eu tentei, mandei zap, não me respondeu, entendeu? Então, mas ele foi, e eu faço isso gratuitamente para ele, pela pessoa dele, não é por ele ser um político, não, entendeu? Pela pessoa dele eu me comprometi, entendeu? A fazer esse reconhecimento, entendeu? Porque ele que me procurou, entendeu? E essa verba mesmo, eu fui encontrar com ele para ver uma coisa na Secretaria da Saúde, e aí dentro do carro dele, o rapaz me deu para me assinar a verba, eu não pedi, entendeu? Então, estou ainda pendente para poder usá-la em função do registro, entendeu? Mas eu não, porque eu não dei essa abertura, eu nunca dei essa abertura, eu procuro não me comprometer, que eu já sei, na conversa eu já sei o que a pessoa quer, não, a gente não tem
entendeu? Nosso viés não é esse. Exato. Não, você perguntou se já teve, mas na conversa, nas entrelinhas, você sabe, entendeu? Então eu já descartei, alguns já, com certeza. Pastor Nilson Ladeira já disse que a porta aqui está completamente aberta para o pastor, eclesiasticamente, o Instituto. Eu queria que o pastor reiterasse, ratificasse a maior demanda, já falei aqui da assistente social, alguém para secretariar, ajudar nessas demandas, e que queria que o pastor desse a sua consideração final aqui, deixasse uma palavra, o que já foi dito aqui, que já foi proveitoso demais. Sim. Melhor é dar do que receber. Amém. Fique à vontade. Além dessa colocação que o senhor fez aí, da pessoa para secretariar, a pessoa para assistente social também, tem aquelas pessoas que em casa ela tem um andador, ela tem uma coisa usada que alguém usou também, nós recebemos, nós vivemos disso aí, independente do valor. Andador, muletas, muleta, bengala, bota ortopédia, tudo isso tem demanda. Pó de soro, fralda, tudo tem. Alimento suplementar, que às vezes você não precisa mais, tudo isso a gente recebe, sem problema nenhum. Entendeu? Então, para fazer essas doações, o número preciso é o mesmo. Também de um local hoje para colocar o meu depósito das minhas coisas, não tem. Vão me ceder um terraço agora. Aqui em Divino Espírito Santo vou até lá conhecer agora. Um terraço para mim usar, para colocar. Que eu ainda não tenho ainda. Um espaço, né? Eu tinha de um irmão, ele me deu por uns 2, 3 anos no Guaranhus, mas ele teve que alugar. Aí eu tive que tirar as pressas. Hoje eu estou sem. Está meio que alocado em alguns locais. O meu vice-presidente tem uma casa que ele deixou de alugar e botou lá em Cariacica. Mas você pensa bem, sair daqui para Cariacica. Vai lá buscar para Cariacica. Então até um espaço também. Você tem um espaço aí na sua garagem, um terraço, um galpão na sua casa. Mas esse espaço demanda de qual o tamanho do espaço para eu ter uma... Hoje, rapaz, 60 metros, 80 metros, o que tiver para me botar. Tem época que eu ganhei 8 camas. 8 camas. 8 camas. Entendeu? Aí eu tenho que reformá-las, porque nem todas vêm bem, elas vêm usadas. Eu tenho alguns locais, né, que eu não vou mencionar, depois eu te explico, que eles me dão usada. Agora, eu tenho uma parceria muito boa com o Hospital Evangélico. Hospital Evangélico. Eles estão sempre me atendendo, eu estou sempre atendendo também os diretores. Agora, assim, deixa eu... nessa parte de equipamentos. De maneira leiga, até para conhecer mais, você falou de vários tipos de doação na área de saúde, ortopédica, enfim, de pessoas que estão precisando de cuidados paliativos, mas, por exemplo, talvez não seja o foco, o viés, mas eu tenho aqui várias roupas em bom estado, também recebe ou não é o... Porque eu não tenho local. Não tem local, entendeu? Mas eu procuro encaminhar para alguém também, entendeu? E eu esqueci de falar, além dessa parte do Mover do Bem, que é o centro, eu sempre trabalhei, e foi o que eu comecei, consultas a preços sociais e exames a preços sociais. Eu tenho convênio com a Clínica do Dr. Carone, Santa Isabel, aqui, Vitória. Tenho convênio com a Clínica Costa do Dr. Jorge. Eu tenho convênio com a Clínica 15 de Novembro, oftalmologista. São preços bem mais aqui eu tenho um convênio com a Associação de Moradores de Cobilândia, que tem psiquiatras, que é um preço caro, lá estava em R$150. Eu consigo consultas na faixa de R$100 a R$150, dependendo da especialidade. Um neuro, por exemplo, é R$500, mas eu consigo 100, 150, um proctologista, entendeu? Um endocrinologista. Então eu tenho diversas clínicas, diversos médicos que me atendem de forma a preço social. E tem um convênio que eu preciso renovar, que eu fiz ele verbal com o Hospital Praia da Costa Meridional, que me fazem preço de exames a preço social. Também, ressonância magnética. Hoje mesmo eu preciso ir lá para ver se eu renovo para um amigo meu. Tem com a Medilessa, vou formar agora com a Clínica Santa Ana, São Clemente, todas essas clínicas, exames a preços sociais. Que maravilha. Isso eu só faço a interface. A pessoa liga, eu mando falar em nome do Instituto, ela paga por lá, não me dá nada, não precisa de nada, ela acerta por lá. Você só faz a ponte e a pessoa vai, faço a interface, só faço a ligação. Amém. Obrigado, pastor Nilson. Só para encerrar, eu queria fazer à vontade. Coisa rápida, eu vou ser bem breve, porque é muito extenso se eu for falar. Tudo isso, meus irmãos, o Samaritano, e esse trabalho é um legado. E esse legado começou na minha infância com o meu pai. Inclusive o nome Samaritano, eu vou dizer para vocês a experiência. Meu pai mora em frente a uma igreja, entendeu? Tradicional, milenar, né? Ele e a minha madrasta,
veio a reunião cedo com as pessoas, e ao sair, Itaperuna é um local, um centro muito evoluído na área de medicina. Tem 2 faculdades de medicina lá, e é muito comum as pessoas indo do interior operar lá. E essa pessoa, ela acabou aquela reunião com aquelas senhoras, né? E ela veio para a porta, e meu pai, a igreja em frente, ele mora aqui. Aí quando ela acabou a conversa, uma pessoa se aproximou dela e disse assim: eu vim para cá, num local distante, né, de lá perto de Friburgo, distrito de Friburgo, de Bom Jardim, não sei, muito distante. É como aqui as pessoas vêm de fora também, né? Vêm de outros estados. Aí na hora que falou assim, eu operei até vou citar aqui o nome, de hemorroida, e eles me liberaram, e o pessoal lá não tem como vir buscar, e eu não sei o que fazer. E ela deixou ele lá, foi lá, falou com meu pai, ele atravessou a rua, ele fez aquele trabalho que ele fazia, um homem de 3ª série primária, ele fez o trabalho de assistente social, conversou, levou a pessoa lá para casa, deu banho, minha madrasta fez uma papinha e deixou a pessoa dormir. No outro dia ele ligou para o distrito e a assistente social veio e buscou. Então ele fez, aí que surgiu o nome Samaritano, que ele fez uma atitude que hoje ninguém faz, né? Mas ele fez, então por isso o nome Samaritano. E o que eu aprendi com ele foi desde cedo. Ele aprendeu isso, eu tinha 7 anos ainda, ele já trabalhava com um padre, era um padre alemão, e os padres do passado eles traziam muito dinheiro, mandavam muito dinheiro da Alemanha, vinha lata de leite Glória Grande, equipamentos, e esse padre, ele botou um colégio, onde ele botou uma marcenaria, onde fabricava móveis de qualidade, onde fabricava estofados e tinha o equipamento tudo de gráfica. Então ele era um visionário empreendedor. Ele montou um complexo ali e meu pai vendia, ele fabricava e vendia na loja, entendeu? E onde tinha lojas comerciais com o nome Mobel, né, que era da produção lá. Então e através dele meu pai é um homem de 3ª série primária, mas ele fundou uma faculdade de filosofia, tá lá o nome dele. Seu pai é vivo? Meu pai é vivo, vai fazer 93 anos agora, dia 7 de julho. Eita, maravilha. Tá lá o nome dele. É um hospital, que é a referência lá, tá lá o reconhecimento do trabalho que ele fez, um orfanato. Então tudo isso eu aprendi com ele, e eu me lembro de uma dispensa. Eu perdi minha mãe com 9 anos, ele casou-se de novo, 2 anos depois, e também um grande testemunho, porque ele não preocupou com com a sua posição carnal, ele se preocupou com uma mãe dos filhos. Ele pegou uma senhora até mais idade do que ele tinha quase, acho que 36 anos ainda, viúvo, entendeu? E ele tinha um com 2 dias de nascido e a mais velha com 15. E ele esperou 2 anos e ainda me pediu ainda. E aí ele casou-se, entendeu? E aí nós mudamos para a casa dela. Ele tinha a casa dele, ele veio para um outro bairro. E lá ele tinha uma dispensa. E aquela dispensa, as demandas vinham para ele e ele fazia o trabalho de assistente social. Ele subia os bolsões das pessoas necessitadas e lá ele ia ver se a pessoa fumava, se tinha amante, entendeu? Se bebia. Ele só cedia as coisas depois que ele fazia uma entrevista com essas pessoas. Então isso tudo, esse legado eu aprendi com ele, que eu queria aqui deixar registrado. E isso eu aprendi, já como jovem eu já fazia doações, e por onde eu passei, no ministério onde eu exerci, eu desenvolvi farmácias ali nas áreas, nas igrejas, fazia consultas a preços sociais com os médicos, eu fazia reunião com as pessoas ligadas à área da saúde e elas conseguiam preço para mim, entendeu? Aí a gente conseguia consultas, conseguia até cirurgias pelo SUS, entendeu? Naquela época a gente conseguia. Hoje não, hoje é tudo na base da regulação, né? Então é isso daqui que eu queria fazer, esse registro, esse reconhecimento do meu pai, entendeu? Que é a homenagem que eu faço a ele. Qual o nome do seu pai? José Lopes Ladeira, vai fazer 93 anos, dia 7 de julho. José Lopes Ladeira. E as minhas irmãs, a minha irmã também. A minha irmã, você pensa que ela ficou para trás? Ela pegou a casa dela agora, doou para um projeto manjedouro. Eles têm um trabalho com grávidas, adolescentes, jovens. Ela doou a casa dela e tem todo o aparato das coisas para poder. Ela doou a casa agora dela recentemente, mudou para uma casa de aluguel e instituiu esse projeto manjedoura lá. Tem coisas que Deus faz que é tremendo, né? Tremendo. E elas têm tudo para as grávidas carentes. Impressionante. Eu termino aqui. Minha irmã chama Nilva Ladeira. Nilva Ladeira. E tem as 2 irmãs que colaboram com ela, que é Neida Ladeira e Nelma Ladeira, que são
Ou seja, é algo que está enraizado na família, né? Um padrão legado. De comportamento que o legado que o papaizão, que o patriarca deixou, né? E é isso, levar isso, mais o evangelho que é a primazia. Isso a gente aprendeu em todos. E tem meu irmão Nélio também, que ele faz os seus trabalhos aqui também, onde ele reúne. Eu conheço um casal do Rio de Janeiro, né? Vou dizer que uma mãe me orou, Natalice tem 89 anos, e ela sempre tomou conta de uma ação social da Igreja Assembleia de Deus, a qual fui membro lá no Rio de Janeiro, chamada Bolsa do Amor. Ela mora numa favela, literalmente numa favela. Mas pensa em todo mundo na favela que vai até ela para buscar 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, não é? Que legado de amor, que legado de amor. Ela cuida de pessoas que ela está pior do que as pessoas. Então isso é um dom, é um dom. E eu quero aqui encerrar deixando um versículo nas palavras de Paulo: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. A capacidade sua, Nilson, sem tirar o seu mérito, o seu esforço, as suas lágrimas, mas você e eu sabemos que vem de Deus. Unicamente, toda a honra, toda a glória. Deus confirme a obra das suas mãos, a sua Rebeca, sua esposa, glória, filhos, netos, que Deus alargue as portas. E aqui fica o telefone do pastor Nilson, que vamos colocar aqui sistematicamente. E qualquer coisa que você precisar de uma demanda específica, conte conosco pessoalmente, como a rádio aqui, que é para anunciar a Cristo e aqueles que necessitam. E eu quero te dizer que nesses 7 anos de Instituto, posso te dizer que foi a melhor oportunidade que eu tive. Não foi a questão do coquetel de lançamento, não foi a entrevista que eu dei até em outro canal de televisão. Aqui foi maravilhoso, foi uma conversa maravilhosa e eu quero te agradecer de coração mesmo, pastor, essa oportunidade, essa honra que você pôde me dar aqui em poder apresentar o Instituto Samaritano. E você tem liberdade, eu te dou essa liberdade, né, de gente voltar aqui. Com certeza, eu quero voltar. Numa demanda, um papo mais informal. Com certeza. Falar, o andamento do projeto, contar experiências, o resultado dessa entrevista aqui, desse podcast, né? Contar experiências, contar. Com certeza vai dar frutos. Vai dar fruto, Deus, porque a igreja está orando. Eu não esperava esse convite. Amém. É de Deus. Com certeza. Oremos. Senhor Deus, em Cristo Jesus, nós te louvamos, te glorificamos. Amém, Senhor. Porque uma grande porta se nos abriu. Senhor. São muitos os adversários, Senhor, mas o Senhor é que peleja por nós. Jesus. Senhor, pelejarão, mas não prevalecerão, porque o Senhor está com o pastor Nilson, com a sua casa, ministério, está também, rádio, Senhor, com esta, Senhor, rádio, com esse ministério. Rádio, e assim as famílias que estão aqui ouvindo, acompanhando, local de trabalho, pessoas em trânsito. Senhor, faça-nos ouvir a tua voz, como o Senhor falou com Paulo. Desce, Senhor, porque tem pessoas precisando. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha tocar aos corações, amém, venha abençoar com bênçãos dos céus, amém, e nós te glorificamos e agradecemos por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.